Olá, meu nome é Felipe Schunk. Eu e meu amigo Pedro iremos falar sobre a partícula do próton. Bom, os prótons foram descobertos em 1886, durante experimentos pelos cientistas Engelbert Rutherford e Eugen Lowenstein. São partículas subatômicas de carga positiva, mais um. A massa dispensavelmente menor que o nêutron, cerca de 1,6725 vezes 10 a menos 27 gramas. Presente no núcleo atômico dos elementos, sua quantidade em um determinado elemento químico é representada pelo número atômico. Por exemplo, no ouro, 79, número de prótons presentes no núcleo do ouro, representando como P, P+, e Z. O número de prótons define as propriedades químicas de um elemento, e são importantes, pois mantém os elementos menos um de um elemento orbitando o núcleo. Vemos isso, por exemplo, no átomo do lítio, onde ele contém três prótons no seu núcleo, correspondente ao número atômico 3, e contém três elétrons orbitando o seu núcleo. Isso ocorre pelo fato do próton ele ter uma carga positiva mais um e o elétron ter uma carga negativa, menos um. Isso remete à regra do opostos se atraem. Também é possível perceber que um próton tem a capacidade de atrair apenas um elétron, mesmo que o elétron seja 2000 vezes menor do que o próton. Portanto, se o lítio tem três prótons no seu núcleo, ele terá três elétrons orbitando o seu núcleo. Isso ocorre a mesma coisa, por exemplo, no ouro, onde ele tem 79 elétrons orbitando o seu núcleo. O próton em si, ele não faz parte do modelo padrão de partículas. Por quê? Porque ele é uma partícula subatômica divisível. Portanto, ele é feito de outras subpartículas, que nesse caso são os dois quarks up e um quark down. Logo, o próton também é considerado um bárion, pois ele é formado por três quarks. Esses quarks se mantêm unidos pela interação forte ou força forte. Basicamente, ela é chamada de cromodinâmica quântica, pelo fato da interação de cargas elétricas no qual mantém esses três quarks unidos. O próton tem uma vida superior a 2,1 vezes 10 elevado a 29 anos, o que daria mais ou menos 2,1 nonilhões de anos. Em alguns casos raros de decaimento radioativo ou ainda radioatividade, alguns núcleos podem emitir prótons. Esses prótons são conhecidos como os prótons livres. Esses prótons livres são encontrados em três lugares: na plasma, onde seria um quarto estado da matéria em que seria semelhante ao estado gasoso, porém essa matéria está altamente ionizada, ou seja, com carga elétrica e sem equilíbrio eletromagnético. Um segundo estado seria os raios cósmicos, que são partículas subatômicas que vêm do espaço com uma energia cinética muito grande. Na imagem central tem uma falsa representação, porque as partículas subatômicas não são possíveis ver a olho nu. E um terceiro local seria o vento solar, que são fluxos de partículas carregadas liberadas da atmosfera superior do Sol. Esses prótons livres, pelo fato deles terem facilidade de pegar um elétron pela sua carga positiva, eles assim se ligam em um elétron, formando assim o hidrogênio, em que ele contém um próton e um elétron, assim formando o hidrogênio neutro. Esse hidrogênio neutro, posteriormente, pode se ligar a outros elementos químicos, assim podendo formar moléculas. Por exemplo, no caso do H2 ou em casos ainda de ácidos. Uma questão muito interessante também do próton é a reação próton-próton. A reação próton-próton é uma reação nuclear muito estudada na astrofísica. Essa reação é a fusão nuclear de dois prótons que formam uma partícula alfa. Esses são chamados respectivamente de hidrogênio e hélio. Essa fusão nuclear ocorre principalmente no Sol, ou nas estrelas, no centro, no núcleo das estrelas.
É mais comum chamar o hidrogênio de próton, pois a temperatura é tão grande no núcleo das estrelas que as matérias não se encontram no estado gasoso, mas sim no quarto matéria, que seria o plasma. O plasma é a matéria ionizada, ou seja, o hidrogênio ionizado é nada mais nada menos que um próton, que é o núcleo, só que sem os elétrons, portanto, é um próton livre. Esse próton livre em alta velocidade, ao se chocar com outro próton livre, assim vai formar o hélio, que também é chamada de partícula alfa, pois a partícula alfa também tem 2 de carga atômica e 4 de massa, assim como o hélio. Só que esse hélio é encontrado em forma ionizada, sem os elétrons, assim como a partícula alfa. Muito interessante ver que toda a tabela periódica vem de um único próton ou ainda hidrogênio ionizado.